Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 38. Você achou na Bíblia? Atos 2, a partir do verso 36, diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez lermos a tua palavra e recebermos do Senhor a direção que existe na tua palavra para nós, a palavra da verdade que liberta, que livra-nos, Senhor, do engano e do erro. É essa palavra que queremos ouvir esta noite. Não viemos aqui interessados em ouvir homens com doutrinas humanas, nem com filosofias ou histórias. Viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, a palavra do nosso bom pastor, que tem a verdade que nos liberta. É essa palavra que queremos ouvir e é ela que te pedimos, Pai. Vem falar ao nosso coração, a todos que entraram aqui esta noite. Quebra as barreiras, Pai, e dá-me a unção do Espírito Santo. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, para que, cheio do teu poder, eu possa ministrar a palavra. E este poder quebre as barreiras que nos impedem de ouvir a tua voz. Assim oro com os meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto que nós lemos está no final de uma pregação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, foi usado por Deus para trazer a palavra a todos os que estavam presentes naquele acontecimento. E o pregador que surgiu naquele momento, o apóstolo Pedro, não era nenhum homem letrado, culto, cheio de recursos de oratória. Diz a Bíblia que ele era um pescador, um homem simples, acostumado às coisas simples, até um pouco bruto nas suas ações, nas suas palavras. Mas foi este homem que foi usado por Deus nesse momento. Então o seu sermão, a sua pregação, não foi um exemplo de uma grande oratória, foi apenas um exemplo do poder de Deus, do que Deus poderia fazer através da vida daquele homem simples, um pescador, um homem simples, mas que trouxe uma palavra clara, séria e objetiva para os ouvintes, porque veio direcionada por Deus para tocar no coração daqueles que estavam ouvindo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrou a palavra de maneira bem simples aos corações que ali estavam para lhe ouvir. E o resultado desta pregação foi o que nós lemos aqui nestes versículos. Ele termina a sua mensagem afirmando que aqueles que o estavam ouvindo tinham crucificado a Jesus Cristo, mas que Deus o fez Senhor e Deus o fez Cristo. É o final do discurso de Pedro. E a Bíblia diz que a reação daquelas pessoas que ouviram esta pregação foi uma compulsão nos seus corações. O coração de cada um foi compungido, diz aqui o versículo 37. A Bíblia diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Esta foi a reação que as palavras de Pedro provocaram naquele dia. A compulsão do coração daqueles que estavam ouvindo a pregação da palavra. E esta palavra, este verbo compungir, ele tem o sentido de apertar de alguma maneira, de encolher o coração daquelas pessoas.
Todas as versões em português da Bíblia usam exatamente essa mesma palavra, exceto a tradução na linguagem de hoje, que substituiu esse termo por ficaram muito aflitos. A palavra provocou nas pessoas uma aflição. É um dos sentidos dessa compulsão. Não podiam permanecer os mesmos depois daquilo que ouviram. Aquilo afligiu o coração de cada um daqueles que estavam ouvindo o discurso de Pedro. Amados, a palavra de Deus, só ela tem esse poder de afligir o nosso coração, de compungir o nosso coração, e ela faz isso com aqueles que estão abertos para receber a palavra de Deus. Para aqueles que têm o seu coração endurecido, a palavra bate, mas não penetra. Aquelas pessoas, de alguma maneira, enquanto Pedro falava, abriram o seu coração para receber o que Deus estava dizendo. E ao ouvirem a palavra, o seu coração foi apertado pela palavra, pelo poder que emanava de Pedro ao pregar a palavra. Então o coração ficou aflito. Precisavam fazer alguma coisa em relação àquilo que estavam ouvindo. Assim, amados, deve ser a palavra de Deus para nós. Temos que recebê-la com o coração aberto. E ela precisa ser eficaz em nossa vida para nos levar a uma decisão. A pregação da palavra precisa provocar alguma coisa em nós, irmãos. Quando ouvimos a palavra e ela nada provoca em nós, ela não cumpriu os propósitos do Senhor. Toda pregação precisa provocar alguma coisa na gente, nem que seja raiva, mas alguma coisa tem que ser provocada. Não podemos sair da mesma maneira que entramos. Não podemos simplesmente ouvir e nada sentir. Alguma coisa ela vai produzir no nosso coração. E uma evidência disso, que quando o coração não está aberto, o efeito não é o mesmo, é que o mesmo Pedro, debaixo da mesma unção, em outra ocasião também fez um discurso. Mas muitos, quando ouviram o discurso de Pedro, também tiveram uma reação, mas foi uma reação contrária. Se enfureceram contra o apóstolo. Vamos ver isso na palavra em Atos capítulo 5, no versículo número 33. Veja só o que está escrito. Eles, porém, ouvindo, fizeram o quê? Se enfureceram e queriam matá-los. Se você olhar o texto anterior, é o mesmo contexto. Pedro está pregando a palavra. Pedro está falando na mesma unção, do mesmo Espírito Santo, no mesmo poder. Mas aqueles que estavam ouvindo, ao invés de terem um coração compungido para reagirem positivamente ao que estava sendo dito, fecharam os seus corações e a consequência é que se enfureceram contra Pedro e desejaram, como diz o texto, matar tanto a Pedro quanto a João, que estava a seu lado. Então a reação que nós temos à palavra de Deus depende da maneira como a recebemos. É a mesma palavra, é a mesma unção, nesse caso o mesmo pregador, mas os efeitos completamente contrários, completamente distintos. Então tudo vai depender da maneira como você recebe a palavra de Deus. Tudo vai depender da sua disposição em abrir o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração. Veja, a palavra de Deus diz que a verdadeira fé, ela é do nosso coração. Ela se manifesta interiormente. Ela é interior. Não é aquela que falamos ter, mas é aquela que verdadeiramente temos. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação. Ora, ao ouvir a pregação, a fé pode ser gerada no meu coração, mas para isso o coração tem que estar aberto, tem que estar receptivo, porque a fé é aqui dentro. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vocês. Então tudo aquilo que Deus opera é no nosso interior, é no homem interior, mas eu preciso estar aberto para a operação de Deus.
Então, o que Deus deseja para a salvação é que a palavra possa chegar ao teu coração, possa compungir o coração, afligir o coração, de maneira que você sinta a necessidade de fazer alguma coisa. Foi exatamente o que aconteceu com esses homens que ouviram a palavra de Pedro. Diz o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja, após ouvir, eles sentiram que tinham que fazer alguma coisa. Não podiam ficar como estavam, depois de terem ouvido o que ouviram. Então a palavra os levou a tomar uma atitude. E eles ficaram atônitos e perguntaram: e agora? Depois de tudo isso que nos foi dito, o que vamos fazer? Que faremos, irmãos? Falem para nós, qual a atitude que temos que tomar agora? Isso é o que produz uma palavra que realmente traz salvação, amados. Por isso eu costumo dizer, as igrejas hoje estão bastante cheias, mas será que todos que estão dentro delas estão realmente salvos? Realmente tiveram seu coração compungido pela palavra, a ponto dessa compulsão levá-los a tomar uma atitude de mudança, de transformação? Ou apenas nos adaptamos a um ambiente, não é? Como é muito comum, gostamos da igreja, gostamos do ambiente, gostamos do ar-condicionado, gostamos do pastor, gostamos do louvor, e fomos ficando. Não era assim naquele tempo, e ainda hoje não pode ser assim. A palavra de Deus é que produz a conversão, porque é ela que traz a fé, e a salvação, a Bíblia diz, é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. É pela fé, e a fé é produzida pela palavra da pregação. Então o coração aberto permite, proporciona que a fé possa nascer, e a compulsão que a palavra produz no coração nos leva a tomar uma atitude, irmãos. Hoje em dia muitas pessoas ouvem a palavra. Hoje em dia você liga a televisão, você tem palavras e mais palavras sendo ministradas, mas o que muda depois de ouvirmos tantas palavras? O que se transforma, o que decorre desta audição da palavra? O que muda, irmãos, é isso que vai determinar o que realmente somos, o que realmente aconteceu com a nossa vida. Conversão, quando é verdadeira, produz transformação e gera atitude. Foi a pergunta deles: o que faremos agora que ouvimos isso tudo? Veja, irmãos, temos a ilusão de que tudo que Deus quer é que a gente adote um sistema religioso. Veja, Pedro não pregou um sistema religioso. Pedro disse: aquele Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, eu tenho que ser servo dele. E é isso que está sendo pregado, é isso que está sendo anunciado desde que Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem da salvação, e é essa mensagem que nós precisamos receber, crer e nos submeter a ela. Mas hoje muita gente acha de maneira ilusória que tudo que Deus quer de nós é que a gente se submeta a um sistema religioso. Quantas são as pessoas que estão na religião, mas não estão em Cristo? Não tiveram seus corações compungidos, não foram levadas pela palavra a uma atitude, a um confronto, não foram afligidas no seu coração. Muito pelo contrário, foi tão agradável aquilo que ouviram que nenhuma aflição provocou. Mas não pode ser assim. A palavra de salvação, ela precisa provocar uma aflição no nosso coração, porque ela diz para nós que nós somos culpados, e se somos culpados, precisamos nos livrar da culpa. Veja o final da pregação de Pedro, ele diz: vocês crucificaram Jesus. Nós temos a consciência de que nós crucificamos Jesus, foi o nosso pecado que matou Jesus. Essa consciência precisamos ter, e ao tomarmos esta consciência, isso nos leva a uma atitude. Mas hoje em dia, igrejas não estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas em ter pessoas. Então não vamos afligir ninguém, porque se não forem aflitos, se não estiverem afligidos, ficarão tranquilos e aqui estarão. Mas o que adianta essa tranquilidade se não houver uma conversão genuína, se não houver algo de fato que vem de Deus, que provoca realmente uma aflição, que leva a uma transformação e uma atitude, irmãos? Deus não está aqui pensando e preocupado em cerimônias religiosas, que todas são inúteis se apenas olharmos para elas. O que está por trás da cerimônia é o que realmente importa, não a cerimônia em si, são os princípios que Deus estava apresentando.
Mas hoje as pessoas misturam as coisas. Mas veja comigo como isso já era assim há muito tempo. Abrem Isaías, capítulo 1. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 11, Deus já falava disso e cobrava isso de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13. Deus está falando ao seu povo Israel: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Isso é uma pergunta. Deus está perguntando: para que eu quero esse monte de sacrifício que vocês fazem? Aí o povo diria: olha, mas foi o Senhor mesmo que mandou a gente fazer. Sim, eu mandei vocês fazerem, mas tem um porquê. E vocês começaram a fazer sem pensar no porquê. Então hoje esse sacrifício não me serve mais para nada, porque ele se tornou uma rotina religiosa que não tem razão de ser. Então para que me servem essa multidão de sacrifícios? Diz o Senhor: estou cansado dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Quem disse que eu quero apenas que vocês ponham o pé aqui dentro? É o que Deus está dizendo para aquele povo. Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Havia um ajuntamento solene, as pessoas iam ao templo, os sacrifícios eram realizados, mas a iniquidade estava no coração das pessoas. Então diz: para que eu quero isso tudo que vocês fazem? Deus está perguntando: para que eu quero esses sacrifícios, esses cultos, essas cerimônias? Quem disse para vocês que eu quero só que vocês ponham um pé aqui? Eu quero de vocês é o coração. Eu quero de vocês é uma compulsão de coração, é uma aflição de coração, que façam com que vocês realmente se rendam a mim e se entreguem de coração, não apenas de presença, porque não adianta estar presente, mas continuar na prática da iniquidade. Por isso a Bíblia Sagrada diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente, não uma prática na nossa vida. Mas na vida daqueles religiosos o pecado se tornou uma prática, assim como a religião se tornou uma prática. Comparecemos, trazemos sacrifícios, fazemos culto, pisamos os pés na igreja, mas o coração é iníquo. E Deus diz: eu não aceito iniquidade associada ao ajuntamento solene. O ajuntamento nosso na igreja é solene, amém, irmãos? Nós estamos aqui por um motivo solene: prestar culto ao nosso Deus. Mas o culto não se presta com a nossa presença, o culto se presta com o nosso coração, com o nosso envolvimento, com a nossa adoração. É assim que se presta o culto, não com o fato de estarmos só aqui reunidos. Deus já falava isso no tempo de Isaías, irmãos. Por isso é importante a palavra de Pedro e o efeito que ela produziu. O coração de cada um daqueles que ouviu foi apertado pela palavra, a ponto deles perguntarem: agora o que vamos fazer depois disso? Veja, Deus não está interessado em repetições. Abre em Jeremias capítulo 7, irmão. Capítulo 7, versículo 4. Um pequeno exemplo aqui, Jesus também falou sobre isso. Jeremias capítulo 7, verso 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Repetições e repetições que não levam a nada, palavras falsas, coisas que nos acostumamos a repetir, jargões que entram na nossa vida, mas que não têm nenhum conteúdo e que não traduzem o que realmente somos, o que pensamos e o que sentimos. É uma repetição, é apenas uma repetição mecânica, muitos dos nossos atos, irmãos. E o próprio Senhor Jesus, ao ensinar sobre oração, ele diz: não usem de vãs repetições, não presumam que pelo muito falar vocês serão ouvidos, porque não é isso que Deus quer. Deus quer não é um monte de ritual, um monte de palavras. O que Deus quer é o coração de cada um de vocês. O que Deus quer é um relacionamento com cada um de vocês. É o que o Senhor diz para nós. Mas substituímos as coisas verdadeiras por outras parecidas, mas que são vazias de significado, irmãos. Então vamos pensar nisso.
Conversão verdadeira é gerada pela compulsão do coração, pela aflição. Não posso continuar o mesmo depois de ouvir a verdade. E a verdade é uma só. Hoje o nosso conceito de verdade está tão contaminado que nós achamos possível que várias pessoas que dizem coisas diferentes, todas elas estejam falando a verdade. Como é que pode isso? A verdade é uma só. Ah, mas o pastor fulano diz isso, o pastor ciclano diz aquilo, o pastor Beltrano diz aquilo. A verdade é uma só. E a verdade, quando é ministrada, ela é tão forte que ela tem o poder de afligir o nosso coração. E é esse o resultado que nós esperamos da palavra de Deus. Quando eu prego, eu espero que a palavra aflija você. Eu não estou importando com a sua aceitação, com o que você acha de mim, se você gosta ou não gosta. Eu espero que a pregação aflija o seu coração, porque é só esta aflição que vai produzir uma transformação na nossa vida. Eu posso ser muito popular contigo, posso ser muito querido, mas nada se transformar na sua vida. É melhor que a sua vida se transforme, mesmo que eu às vezes seja impopular, irmãos. Então vamos pensar a respeito disso, porque um versículo também que eu quero compartilhar contigo no Novo Testamento, abra a Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, esses versículos aqui trazem uma verdade muito importante que nós precisamos observar. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo começa a falar de como seriam os últimos dias. Será que são esses dias que nós estamos vivendo? O que você acha? Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E Paulo diz como seriam os últimos dias. E aí ele começa a falar no capítulo 3 de 2 a Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos serão difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Até aqui é a descrição do que nós estamos vendo no nosso mundo, nas pessoas que nos cercam, é a descrição dos últimos dias que estamos vivendo. Os dias são difíceis porque os homens tornam os dias difíceis. O que faz os dias serem difíceis não é a natureza que Deus criou, mas sim os homens são os culpados pelas dificuldades dos dias. E os homens são assim. Mas aí no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que esses homens que são assim têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui é que esse texto mais chama atenção, porque quando Paulo diz que eles têm forma de piedade, ele não está falando do ímpio, ele não está falando da pessoa que está lá fora, ele está falando das pessoas que estão aqui dentro. Eles estão falando das pessoas que têm uma aparência de piedade. Aparência de piedade. Parecem ótimas, parecem boazinhas, parecem santas, mas no fundo são tudo isso que ele disse. Então ele não está falando de quem está lá fora, porque quem está lá fora vai de mal a pior, e o destino é o inferno. Mas ele está falando de quem está aqui dentro, que tem forma, tem aparência, mas não tem conteúdo, não tem verdade. Porque talvez o coração não tenha sido compungido por uma palavra, talvez as palavras agradem os nossos corações, e a gente continue num alto engano que se perpetua em nossa vida, porque não somos confrontados. Você pode às vezes frequentar uma igreja durante anos, mas a palavra nunca confrontar você, e você acabar se aceitando como você é. Talvez até com aquela ilusão, Deus nos aceita como somos. Sim, amados, Deus nos aceita como somos para nos salvar. Mas depois que Ele nos salva, a gente tem que melhorar. Amém? Depois que Ele nos salva, o que faremos, irmãos? O que faremos agora que fomos salvos? Alguma coisa tem que acontecer. Mas então queremos ouvir talvez um engano que diga, não, podemos ter forma de piedade. Mas na verdade quem tem forma de piedade e não é piedoso, está negando o poder de Deus. E o que Paulo diz, foge destes. Foge destes. Destes que parecem irmãos, mas não são, é o que está dizendo a palavra de Deus. Então, o que faz a verdadeira fé é uma transformação interior.
não são aparências, não são cultos, não são cerimônias, não são sacrifícios, não são formas de piedade, mas sim o que muda no nosso interior, irmãos. Se a fé não se manifestar no coração, como resultado dessa compulsão, dessa aflição que a palavra provocou, tudo mais está errado, tudo mais está perdido, irmãos. É preciso que isso aconteça pela palavra, porque se não for assim, o resultado pode ser muito ruim. Pode levar a gente a uma hipocrisia de acharmos que somos aquilo que não somos, de acharmos que estamos salvos sem na verdade estarmos. Isso é muito ruim. Quando não há uma conversão verdadeira, há uma falsa conversão. E pior do que um ateu é um falso crente, meu irmão. Porque um ateu ainda tem chance de ouvir a palavra de Deus salvar. Mas um falso crente, ele se engana a respeito dele mesmo. Então é muito mais difícil converter este do que o outro. Então, amados, se a verdade não produzir a compulsão do coração, a aflição que te faça mudar, eu digo para você, você não está convertido. Se não foi isso que aconteceu, não tenha medo de errar, você não está convertido. Não se iluda, não se engane a respeito de você mesmo. Que verdades que essa compulsão vai produzir dentro de nós? Verdades essenciais que vão realmente confirmar se houve salvação na nossa vida, irmãos. Coisas que são claras, que a palavra coloca com muita clareza, mas que alguns ainda se enganam a respeito delas. A primeira coisa que será produzida em nós pela compulsão do coração, pela verdade que nos foi ministrada, é que nós teremos uma noção exata a respeito do pecado. Leia comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 10. Veja o que diz a palavra de Deus, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito desta consciência do pecado. O que a compulsão provocada pela palavra produz é essa consciência. Leia o discurso de Pedro, eu só li o finalzinho. Vocês crucificaram Jesus, foi o que Pedro disse. Trouxe para eles uma consciência do pecado. Trouxe uma consciência do erro. Irmãos, não há conversão se antes não houver a consciência do erro. Seria muito fácil fazer um apelo. Quem quer receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, venha, porque Ele vai mudar a vida sua, Ele vai te dar bênçãos, Ele vai melhorar teu emprego, vai melhorar tua família. Quem não quer isso? Mas não é isso que a Bíblia diz que temos que fazer. A Bíblia diz que antes de convidarmos a aceitação de Cristo, nós temos que convencer a pessoa de que ela é pecadora e de que ela vem a Cristo pela sua maior necessidade, que não é a cura, não é o emprego, não é a família. A maior necessidade do ser humano é o perdão dos seus pecados. Porque se todos os seus problemas forem resolvidos, mas o seu pecado não for perdoado, você vai para o inferno do mesmo jeito, irmão. Então é isso que importa. É a consciência do pecado. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo número 10, a palavra de Deus diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Ninguém é justo. Quem ouve a pregação diz, isso aí não é para mim, porque eu sou bonzinho, você está enganado. Porque a Bíblia diz que você não é justo. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que seja útil, todos somos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, diz a palavra de Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, qualquer tentativa de autojustificação, qualquer tentativa de se achar bom, foi abolida pela palavra que lemos aqui. Não há justo, não há um justo sequer. Diz a Bíblia no versículo 23 que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E esta glória se manifesta através da fé que nasce no meu coração em Jesus Cristo, porque Ele justifica a quem crê. Então a palavra que é pregada, ela precisa me mostrar quem eu sou. Sou culpado, sou pecador, preciso me arrepender, preciso me submeter. Jesus não é algo que vem para mim como um prêmio da loteria. Jesus é algo que vem para mim como a última oportunidade, como a última saída, é a única que pode realmente me tirar da condenação que é iminente, porque todos que estão vivos estão em risco permanente, iminente de serem lançados no lago de fogo, porque precisam de Cristo para serem salvos e terem os seus pecados cancelados, é o que diz a Bíblia. Então, quando o homem se acha bom, ele precisa ouvir que ele não é bom. Foi o que Pedro fez naquele dia. Vocês são os culpados da crucificação de Jesus. Foi assim que ele terminou o seu discurso. O homem precisa entender que a sua religião não o salva, que a sua prática religiosa não o leva para o céu, que os seus sacrifícios não o salvam, que as suas boas obras não o salvam. Ele precisa entender que precisa de Cristo para ser salvo, porque se não fosse assim, Cristo não precisaria morrer na cruz. Então é essa mensagem do Evangelho, é isso que nós precisamos pregar. E a consciência do pecado vem através da verdade. Pedro, ao pregar, mostrou para aquelas pessoas que elas eram culpadas. Deu a elas a consciência de que eram pecadoras. É a convicção de que a palavra de Deus, ela traz a verdade, a revelação de Deus sobre mim mesmo, que são para mim as palavras que Deus está falando. Porque, amados, todos os que ouviram Pedro pregar, todos tiveram seu coração compungido. A Bíblia diz que naquele dia foram 3.000 pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. Porque todos igualmente encararam essa palavra é para mim. O que acontece muitas vezes é que ao ouvir a palavra, alguns de nós ficam achando, isso não é para mim, isso é para o fulano, isso é para o ciclano, isso é para aquele que eu conheço. A palavra que você está ouvindo é para você, meu irmão. A palavra é para todos aqueles que aqui estão ouvindo a palavra do Senhor, inclusive eu. A palavra é sempre para nós. E a convicção da verdade vem para esta palavra que é para mim. Essa convicção vem me mostrar que, além de ser pecador, Deus enviou uma palavra que vai suprir as minhas necessidades, que vai mudar e vai transformar a minha vida. Então, essa palavra da verdade, ela produz também uma convicção de que, apesar de ser quem eu sou, Deus deseja me salvar. Então, a pregação que compunge o coração, ela mostra o erro, ela mostra a culpa, mas ela apresenta a saída. A saída, queridos, é o amor de Deus. Porque nós somos tão culpados, que Deus teria todos os motivos, todas as justificativas para nos lançar no inferno. Mas o fato dele nos amar de tal maneira, fez com que enviasse Jesus para nos salvar, para nos retirar do destino que já estava traçado para nós desde o nosso nascimento. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Basta nascer, crescer e morrer. Não é necessário fazer nada para ir para o inferno. Mas para ir para o céu, o que era necessário fazer, Deus fez por nós. Esse é o melhor de tudo. Deus enviou seu Filho, diz a Bíblia, porque amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que qualquer um que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor deu para nós a salvação. Então a palavra da verdade que compunge o nosso coração, que produz essa aflição, ela também produz a saída. Ela também dá o escape e ela vai gerar em nós a convicção de que é a bondade de Deus que vai me conduzir ao arrependimento. Veja, não é o medo do inferno que leva alguém para o céu, mas é a convicção de que sou pecador
e que reconheço a bondade de Deus para com a minha vida, que mesmo sendo pecador, decidiu me amar e decidiu me salvar. Essa convicção constrange ainda mais o meu coração. A compulsão se torna ainda maior, a aflição se torna ainda maior, para depois o alívio ser completo, irmãos. Porque agora, afligido por essa verdade, a primeira verdade é que sou pecador, e a segunda verdade é que apesar disso Deus me ama, aí o meu coração fica realmente muito contrito, muito compungido, muito constrangido diante desse amor. E aí então a atitude que salva. Leia comigo o que diz a Bíblia em Romanos também, agora no capítulo 2, até o versículo 4 do capítulo 2 de Romanos, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas que a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmão, salvação verdadeira não é gerada por medo do inferno, é gerada pela convicção da bondade de Deus, que apesar de eu ser quem eu sou, culpado como sou, sua bondade e seu amor é tão grande que decide me salvar. E essa bondade me constrange e me leva ao arrependimento, que é o desejo de não errar novamente, que é o desejo de não decepcionar de novo aquele que tanto me ama. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é o medo de ir para o inferno. Por isso a pregação bíblica não é para ameaçar você com o inferno. O inferno é uma realidade. A culpa é uma realidade, todos nós somos culpados. Todos somos culpados e precisamos nos enxergar como tal. Mas o escape é a salvação. A salvação é o escape da condenação e ela é gratuita, mediante a fé em Cristo. É isso, queridos. Então, essa bondade de Deus nos dá gratuitamente algo que não merecemos, é que trabalha nessa compulsão do nosso coração para nos levar a uma atitude que requer arrependimento. Agora, um coração duro, um coração que não quer ouvir, que está fechado, como eu disse, essa compulsão só acontece no coração que está aberto. A pessoa pode ouvir a mesma mensagem, ela pode ouvir a mesma pregação e para ela não acontecer coisa alguma, porque o coração está fechado, está endurecido. Por isso o versículo 5 desse texto que a gente leu aqui de Romanos 2, ele diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O coração endurecido não se abre para a palavra de Deus. Se não se abre, não pode ser compungido, não pode ser afligido, fica impenetrável. E por isso a Bíblia Sagrada diz que esta dureza impenitente acumula ira para ira, porque no dia do juízo, o juízo será justo, porque Deus é justo. É isso que a Bíblia está dizendo. A verdade ministrada para aquele que está com seu coração aberto, ela produz a fé que agrada a Deus e que leva à salvação, amados. Essa compulsão é o que precisa acontecer para que haja realmente conversão. Você não precisa saber que Jesus te dá isso, te dá aquilo. Você precisa saber que você é pecador e que Ele te dá o que só Ele pode dar, o perdão dos seus pecados. É claro que essa compulsão, ela a princípio dói. É como um aperto no coração. A princípio é uma aflição, como diz o texto da outra versão. E uma aflição é algo a princípio ruim. A princípio causa uma certa dor, é desconfortável. Mas esta dor, ela é responsável pela limpeza do nosso coração, amados. Se essa dor não acontecer, se essa compulsão não acontecer, não vai mudar coisa nenhuma.
Por isso aquelas pessoas, ao ouvirem a palavra, diz a Bíblia que o coração foi compungido, e elas procuraram saber o que fazer. O que fazer diante disso? Porque foram tocadas. Doeu ouvir que foram elas responsáveis pela morte de Jesus. Doeu ouvir que elas são pecadoras. Doeu ouvir que elas não prestam. Mas é agradável ouvir que mesmo assim Deus te ama e ofereceu por você um sacrifício único que pode resgatar a sua vida que estava destinada ao inferno. Essa é a mensagem da salvação. Vai doer sim, meu amado, mas ela será responsável pela limpeza das feridas da nossa alma. E você que já teve feridas sabe que limpar feridas dói. Alguém gosta de limpar feridas? Esponja com sabão na ferida, na casquinha, na carne viva. Esponja com mertiolate. Isso dói, meu amado. Mas traz cura, traz limpeza, mata germes e bactérias que vão destruir o seu corpo. A compulsão do coração vai doer, a aflição vai atingir a alma, mas dali resultará a salvação que trará alívio e alegria. Então ela é o passo inicial da salvação. Não há salvação se o teu coração não foi compungido com a palavra de Deus. Por isso que já disse aqui algumas vezes, não acredito em conversão sem choro, irmãos. Porque dói. Dói saber que você, que se achava tão bom, na verdade era um miserável. Você que se achava tão justo, na verdade não é justo coisa nenhuma. Você que se achava tão magnânimo, na verdade é um safado. É isso que a salvação mostra para nós. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Com a minha tia velhinha que pregou para mim a palavra. E eu me achava tão bom, me achava tão conhecedor de matemática, tão conhecedor até do Novo Testamento que já tinha lido. Mas ela convenceu a mim que eu era pecador e que eu precisava me render a Jesus. Quem não se rende com choro e com lágrima não é salvo, meu amado. Apenas se acostumou a um sistema religioso. A conversão produz lágrima no nosso coração. E ela é o passo inicial, essa compulsão, esse aperto que sentimos. Cada vez que a palavra era dita pela minha tia, o coração se apertava. Cada vez que eu ouvia a palavra, e cada vez que ela revelava mais a palavra, mais o coração se apertava, mais o coração se apertava. Cada vez que aquela mulher dizia aquelas palavras e citava os versículos bíblicos, as verdades de Deus, mais o coração se apertava, até que ela disse, você quer se render para Cristo? É claro que eu quero. Ajoelha, ajoelha. Ela ora e a gente chora. É assim que funciona, meu amado. Não dá para ser diferente. Não é, vou entrar para a igreja. Que é bom, está na moda agora. Todo mundo é evangélico, até o ator, até o jogador de futebol, até o pagodeiro, tudo é evangélico. Eu vou entrar para a igreja, está virando bacana esse negócio aí. Não funciona assim, meu amado. Você pode entrar para a igreja, você pode ser evangélico, e você pode ir para o inferno, com igreja e com evangélico. Juntinho. Você precisa se render a Jesus. Você precisa deixar a palavra de Deus apertar o teu coração, de modo que você enxergue que você é um miserável e que você precisa de Deus para a sua salvação. O passo inicial é essa compulsão, é esse aperto que acontece. E diz a palavra de Deus no texto lá em Atos capítulo 2, que isso aconteceu. E ao acontecer, eles perguntam no final do verso 37, que faremos, irmãos? Qual a atitude agora que o meu coração está compungido e apertado pela palavra de Deus? Aí o verso 38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O primeiro passo, a compulsão do coração, o aperto, a aflição, o confronto com a culpa, com o pecado. E o segundo passo, diz Pedro para eles agora, arrependei-vos. Se Deus pela palavra te convenceu de que você é errado, se Deus pela palavra apertou o teu coração, te convenceu que não há justiça em você, que você não é justo como você pensava, agora faça alguma coisa. E o que você vai fazer? Você vai se arrepender do seu mau caminho, se arrepender de todo o procedimento da tua vida, de tudo aquilo que você pensava e fazia, de todas as tuas práticas.
arrependei-vos. E depois do arrependimento, seja batizado. É simples, irmãos. Simples. Arrepender-se e ser batizado. E receber o dom do Espírito Santo. Passar a ser morada de Deus. Morada do Espírito Santo. É simples, simples, simples. O Evangelho é simples demais. Sejam batizados, é o que Pedro diz para eles. Quer dizer batizado? Morra com Cristo. O batismo é um símbolo de morte. Batismo é um símbolo de sepultamento. Por isso digo muitas vezes ao batizar, estou sepultando esta pessoa. Sepultando a velha vida, a velha natureza, os velhos pecados, os velhos hábitos, estão sendo sepultados nestas águas, para que dali ela renasça em novidade de vida. Quando Pedro diz, vocês se compungiram, o coração foi tocado, querem saber o que fazer, estão se sentindo culpados, então arrependam-se. Porque quando eu me sinto culpado e não me arrependo, o que muda? Também não muda nada. E aí talvez vá até o suicídio, vá ao remorso, mas é preciso que haja arrependimento. Arrependimento é a saída. Por isso Pedro diz, arrependei-vos. E cada um de vocês seja batizado. É uma responsabilidade individual. Veja, nasce da fé, da consciência do pecado e se manifesta. Por isso não batizamos crianças. Crianças não têm um coração compungido. Crianças não são confrontadas com o seu pecado. Não podem se arrepender e nem ser batizadas. Mas uma vez que você não é criança, a responsabilidade é toda sua. Pelo pecado que você reconhece na sua vida, que precisa ser perdoado. E só há um que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. Nenhum homem pode perdoar pecados, é Jesus. Então Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos seus pecados. Não quer dizer, Pedro, que é o batismo que vai remir, mas é tudo que aconteceu até agora. A compulsão, o entendimento da verdade, o entendimento da culpa e a confissão e o sepultamento, todo esse processo que produz a remissão. Está tudo pago por Jesus, que te proporcionou todas essas coisas para a remissão dos seus pecados, diz a palavra de Deus. E no final, ele diz, e recebereis o dom de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Sabe como Jesus chamou o Espírito Santo? Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E Ele vai estar para sempre com vocês. Então agora não há mais culpa. Você que se viu culpado, ao se arrepender, ao se sepultar nesta velha vida e nascer para uma nova vida, agora você tem o Consolador junto com você. E o Consolador é uma promessa que estará com você em todo o tempo. O Espírito Santo é permanente na vida do crente verdadeiro, na vida daquele que crê. Em todo o tempo está conosco para nos consolar, para nos advertir quando erramos, para incomodar ainda o nosso coração quando pensamos ou fazemos algo de errado, mas sempre está conosco. Recebereis o dom do Espírito Santo ao me arrepender, ao me batizar, ao me comprometer com Cristo. Agora estou salvo, meus pecados foram perdoados, minha dívida, minhas culpas, tudo foi pago e eu ainda recebo o Consolador, que diariamente, todos os dias até o fim da minha vida, estará comigo. É isso que é salvação, amados. É isso que é conversão. Eu não sei o que você já ouviu por aí. Eu não sei o que você pensava a respeito disso. Mas uma coisa eu digo: se não houver compulsão do coração, se não houver convencimento da culpa e do pecado, se não houver arrependimento, se não houver entrega a Cristo e sepultamento, não há salvação. É isso que a palavra de Deus diz. E eu deixo com você um último versículo, no Salmo número 51, no versículo 17, do homem que pecou, e que era um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51, versículo 17, Davi, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus não são carneiros, cordeiros, sangue. Tudo isso Deus pediu com um propósito, mostrar a culpa. Mas o que é realmente agradável a Deus, ele diz aqui, são o espírito quebrantado. E o que mais? O coração
compungido e contrito, não o desprezará. Deus não despreza quem tem o seu coração compungido pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus compungir o seu coração, se renda a Jesus Cristo. Ele perdoa os seus pecados, Ele cura as suas feridas interiores, Ele restaura a sua vida e Ele te dá uma nova vida após a morte no batismo. E para sempre você terá o Consolador junto com você. Mas você precisa se render a Jesus Cristo. Se o coração foi apertado, se renda a Jesus. Se o teu coração foi compungido, não há outra alternativa a não ser se render a Jesus. Por isso eu quero essa noite dar a você essa oportunidade. Você que ouviu a palavra, como os 3.000 ouviram naquele dia em que Pedro pregou. Se o teu coração foi compungido, se ao falar a palavra esta noite, você sentiu o teu coração apertando, não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque Deus tocou no seu coração. E se Ele tocou no seu coração, não resista à voz de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se você ouviu a voz de Deus, se você entendeu que não é o pastor Maurício que falou, mas que foi Deus que falou ao teu coração, se você entendeu que foi Deus, e Ele apertou, Ele compungiu, você se sentiu aflito, incomodado, à medida que eu falava, Deus está te dando hoje uma oportunidade de se render a Jesus Cristo. Não sei quanto tempo você tem de igreja, não sei o que você já fez, mas se você não teve essa oportunidade, se você não foi assim a tua conversão, é hoje o dia em que Deus pode perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Alguém quer receber a Cristo como Senhor? Levante a sua mão onde você está. Eu quero fazer uma oração por você. Você que foi tocado pela palavra de Deus. Há alguém essa noite que teve o seu coração apertado por Deus? Levante a sua mão. Há alguém? Não vou insistir, porque essa obra é de Deus. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Há 2 pessoas ali. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quem mais quer entregar? Aproveita essa oportunidade. Se renda, meu irmão. Se renda a Cristo. Deus quer perdoar os seus pecados. Há alguém mais? Não? Queria pedir a esses irmãos, venham aqui, vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor. Se Deus tocou no teu coração, não resista à voz de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Como é seu nome? Rosivaldo? Ana Maria. Rosivaldo e Ana Maria. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por aquilo que aconteceu aqui essa noite. Porque a tua palavra encontrou aqui corações abertos, que se deixaram compungir, que se deixaram tocar, e o Senhor tocou essa noite, e tocou para a salvação, tocou para o perdão dos pecados, Pai, para uma nova vida, para dar a eles uma nova chance, Senhor, de agora fazerem direito, de agora arrependidos diante do Senhor, fazerem, ó Deus, uma vida nova contigo, Pai. Eu te agradeço por essa compulsão que ocorreu no coração desses teus filhos, Deus. Porque essa noite há perdão, essa noite há salvação pelo nome de Jesus. Não por algo que a gente faça, mas por algo que o Senhor fez na vida do Rosivaldo, na vida da Ana, Senhor. Toma essas vidas em tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Guarda, protege cada dia. Renova essa convicção de pecado, mas também a convicção de que a salvação é de graça e em Cristo Jesus. Te louvo, Senhor. Há outra vida aqui que também quer se entregar, Pai, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, ó Deus, tudo que se passa no coração dela, Pai. E ela também tem o seu coração apertado essa noite para te confessar como Senhor, como Salvador. E nós aqui com alegria presenciamos isso, Pai, porque salvação genuína está sendo gerada não por palavras de convencimento, mas pelo Espírito Santo, Pai. E eu te louvo, eu te agradeço por essas vidas. E os entrego, Pai, em tuas mãos, orando com eles e com a igreja, em nome de Jesus.
E Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor.